Olá, alunos do segundo ano. Após aí uma pausa de 2 semanas, voltamos aí com todo o pique, a todo vapor, como se diz, com o PET volume 2. E a nossa matéria da semana 1 está lá na página 73. Acompanhem comigo, ok? E hoje é um assunto que vocês já estão bem familiarizados: a agricultura, ou agropecuária, que é o nosso dia a dia, né? Que é o sustento aqui da nossa cidade de Cabo Verde. E hoje a gente vai dar uma geral na história da agropecuária brasileira e como ela é importante para o nosso país, como ela financiou praticamente a colonização do Brasil e o começo aí da nossa história do Brasil. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo e pensar na agricultura de uma maneira geral. Como que a agricultura começa? Quais os primeiros registros que temos ou as primeiras evidências que temos de que o ser humano pratique agricultura? De repente, nós vemos lá na história que desde o período neolítico, cerca de 6 milhões de anos atrás, na época das geleiras, surgiram aí as grandes florestas tropicais e temperadas, inúmeros rios perenes, né, aqueles rios que têm água o ano inteirinho. Então, de repente, ali o ser humano já começa a conhecer um pouco mais a natureza e tirar proveito dos recursos que ela pode nos oferecer. E as mudanças climáticas deram origem a isso tudo. E, de repente, essa agricultura primitiva, ela faz com que o homem ele seja mais sedentário. Ele deixa de ser nômade. Eu acho que uma das causas, né, desse processo foi essa primeira agricultura. O ser humano, ele antes tinha que mudar de região conforme o alimento ia acabando, conforme a caça ia esgotando, ele tinha que mudar de lugar, ele tinha que mudar de casa, digamos assim. E de repente, com a agricultura, isso passa a mudar. O ser humano agora, ele pode ser um pouco mais sedentário porque ele planta, ele domestica os animais, então ele passa a produzir, de uma certa forma, o próprio alimento. Então ele pode ficar mais fixo, né, ali na região em que ele reside. Essa agricultura do Neolítico, nós vemos aí os registros que elas aconteciam de duas formas diferentes. Lá na floresta, eles queimavam, eles derrubavam, né, aquela mata para poder plantar algo no lugar. Né? Isso é uma das primeiras maneiras que eles fizeram. E o outro, já 2500 a.C. até o ano 450 a.C., o ser humano passa a usar o sistema de descanso, né? Aquele sistema de repouso. Ou seja, ele deixava aquela terra sem utilização por um ano, porque ele aprendeu que isso era bom, que depois essa terra ia produzir muito mais se ela ficasse nesse intervalo aí de repouso. Então, um ano a terra ficava ali descansando. E de repente, nesse ano que a terra descansava, eles praticavam aí a pecuária, porque eles iam produzir o alimento através dos animais, sem falar que a questão dos animais também serviria para tração animal, né? Para puxar aí para os arados, né? Para poder arar o solo com tração animal. Então, tinha essas duas utilidades aí, a criação de animais. E aqui no continente americano, as civilizações pré-colombianas, ou seja, aqueles povos que já estavam aqui antes do colonizador português chegar, né? Antes do século XV, no caso os astecas, os incas e os maias, nós percebemos que eles já dominavam técnicas de canalização das águas. E isso foi muito bom também, porque o ser humano, nos primórdios, eles tinham que ficar mudando de região também quando a água esgotava. Então essa técnica faz com que mais um motivo para eles ficarem fixos, né, naquele lugar e possibilitava a prática do cultivo de alimentos, né, porque sem água seria impossível. Então isso também é um registro importante para a história da agricultura que temos aqui no nosso continente. E na Europa a gente percebe nesse momento aí também que com a crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo, muita gente começa a se mudar do campo para as cidades, aí uma espécie de êxodo rural. E o que acontece? Aí eles passam a comprar comida. Pessoas que até então produziam alimento, agora passam a ter que comprar esse alimento dos camponeses, né? Das pessoas que ainda ficaram lá no campo. Podemos chamar isso de uma espécie de divisão do trabalho entre o campo e a cidade, ok? E de repente, olha como a demanda por alimentos ela vai crescer. E aí que a gente está chegando também no momento em que a Inglaterra, lá meados do século XVIII, está passando pela Revolução Industrial, e isso vai ajudar muito, porque aí são máquinas novas, são melhores técnicas, é o uso do aço também no arado com tração animal, tudo isso vem melhorar
a questão agrícola, né? Tem também a questão da máquina para moer os cereais, vocês estão vendo aí no texto do PET, além do estrume também de animais para servir de adubo nas lavouras. Então a Revolução Industrial ela vem a calhar com esse momento em que está havendo essa necessidade aí por uma maior produção de alimentos, certinho? Então, de uma maneira geral, a gente vê como que o trabalho agrícola ele vai ficando mais intensivo, mais tecnológico, né? Com colheitas melhores, colheitas mais produtivas, né? O lucro, o capitalismo também, ele visa o lucro, né? A agricultura vem, então, se adaptando a esse momento. E aí, junto, acompanhado com esse período da Revolução Industrial, a gente também chama de primeira Revolução Agrícola, porque pensa como que modernizou a agricultura, como que virou uma nova estrutura, né? Alterou completamente o padrão que vinha acontecendo até aqui na época. E o tempo vai passando, até o final do século XVIII, a gente percebe realmente essa diminuição do número de camponeses, né, o número de pessoas no campo, e a questão também da propriedade privada rural que surge nesse momento, e o aumento da jornada de trabalho dessas pessoas vai fazendo com que diminua cada vez mais o emprego no campo. Então esse êxodo rural ele vai se tornando uma tendência. Revolução Industrial quer dizer que agora tem indústria nas cidades, tem emprego nas cidades, e as pessoas cada vez ficando mais desempregadas no campo. Então vejo que acaba sendo uma consequência, certinho? Quando a gente analisa essa questão da agropecuária, pensa em agropecuária, a gente está juntando tudo aí, praticamente o setor primário da economia, né? Que o setor primário ele junta a agricultura, a pecuária e o extrativismo. É mais ou menos essa noção que a gente tem falado. E nós vamos ver aí que a agropecuária ela se divide de dois tipos, intensiva e extensiva. Vocês já ouviram falar sobre isso? Elas podem variar de acordo com a tecnologia que está sendo empregada por uma ou para outra. Elas são as atividades que compõem hoje em dia praticamente a totalidade do meio rural do Brasil. Mas qual a diferença? A agropecuária extensiva seria aquela mais tradicional, aquela que de repente que usa menos tecnologia. No caso da agricultura, máquinas e ferramentas mais simples. No caso da pecuária, o gado solto se alimentando no pasto. Então a extensiva é aquela mais tradicional. Talvez ela tenha menos produção, um pouco menos qualidade, né? No caso da pecuária, da agropecuária intensiva, é o contrário. O uso de muita tecnologia, aí já tem os adubos, já tem os insumos, né, os fertilizantes. E no caso da pecuária intensiva, nós temos aí o gado de repente fechado, se alimentando de ração, o que vai dar uma qualidade melhor para o leite, para a carne, e menos músculo, né, já que esse gado ele anda menos, né, ele fica confinado. Então essa é a diferença da extensiva para a intensiva tanto na agricultura quanto na pecuária, certinho? E a gente vai dar uma passada aí também de acordo com o texto, um pouquinho, bem breve mesmo, passando pela história da agricultura e da pecuária no Brasil. Gente, desde o começo a agricultura é importantíssima para a história do nosso país. Observe que lá no começo da colonização, ela já se fez presente e ela praticamente financiou o Brasil. Pelo menos esse começo, né, da colonização do Brasil, a agricultura estava presente. A gente vê logo de cara, aí, séculos XVI até o XVIII e XIX, o ciclo da cana-de-açúcar. O açúcar estava valendo muito na Europa. Então, de repente, os portugueses encontraram no Brasil uma situação perfeita, um clima perfeito, né? A gente já tinha um pouco da técnica já dominada. Então, por muito tempo, o ciclo da cana-de-açúcar foi a base da economia colonial aqui do nosso país. Conforme vem a crise do açúcar, ele vai, né, sendo substituído por algodão, tabaco, e a situação vai indo. Mas ela foi o alicerce, pode ter certeza, foi o alicerce, como diz aí no texto do nosso PET, para a economia portuguesa entre os séculos XVI e XVII. E com o fim desse ciclo açucareiro vai vir o quê? O ciclo do ouro, né? A gente vem falando aí até o século XVIII. Mas a partir do século XIX surge então o nosso velho conhecido, o café, que é outra situação que vai gerar muita riqueza, né, muita sustentação para a base econômica aí do nosso país. São cerca de 130 anos em que o café vai ser o responsável aí para puxar a economia do Brasil. Mas claro que vocês já ouviram aí na crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, e isso realmente vai ter uma consequência direta na nossa produção cafeeira. Cai muito o preço, o governo passa a ter que comprar os estoques de café
para os produtores não terem problemas maiores ainda. Então, infelizmente, aí vai chegando ao fim, depois desses 130 anos, a questão da economia cafeira, pelo menos para esse período em que o Brasil vinha atravessando. No lugar desse ciclo do café vem o ciclo da borracha, que também podemos falar de 1866 até 1913, também teve um grande auge, teve um preço muito valorizado no mercado internacional, também vem dar uma base aí para a economia do nosso país. Pessoal, conforme o tempo vai passando, estamos aí já falando agora de 1960, já século 20, e a gente percebe que o Brasil, ele tem, década de 60, não faz tanto tempo assim, metade dos brasileiros morando na zona rural, 50% das pessoas morando na zona rural. E temos aí uma situação em que 70 milhões de pessoas estão precisando de alimento. Tem essa demanda por comida, né? Todo ser humano precisa comer. Então o governo vem enfrentando então essa situação e ele passa a redistribuir terras. Então os primeiros casos de reforma agrária, justiça social, uma redistribuição de terra, ele começa a acontecer na década de 60, justamente para que as pessoas tenham terras para produzir comida. 70 milhões de pessoas, né, nessa demanda aí pela produção de alimentos. Então buscando aí uma terra em que possa realmente produzir e fazer as suas coisas. E chegando também aqui para concluir o nosso PET da semana 1, percebemos aí que no segunda metade do século XX ocorrem dois eventos, né, que afetam a agricultura, que chamam a nossa atenção e a atenção dos estudiosos. A modernização da agricultura, né, o Brasil passa por isso, e a chamada Revolução Verde, que é mais ou menos o mesmo sistema, é uma situação mundial, começou lá no México na década de 1950, onde acontece justamente essa modernização agrícola, onde a agricultura passa a produzir muito mais. E na prática eles trazem um novo referencial para nós. De um lado vemos as grandes empresas rurais, adeptas do famoso agronegócio, e do outro lado aquela agricultura diversificada, aquela agricultura mais simples, que nos anos 90 ela passa a ser chamada de agricultura familiar. Então são as duas situações em que a gente vê até hoje entre o homem do campo, né, na agricultura brasileira. E o resultado disso, a gente vê uma mudança significativa dos anos 70 até 2015, um aumento gigantesco na oferta de produtos agropecuários e para abastecer aí a população, e queda no preço. Então a consequência foi essa, aumentou muito a quantidade de produtos, na oferta de produtos ao mercado, e diminuiu o preço. Conforme vocês vão ver aí na figura, que está no final, o PET, a parte do texto, ele termina com essa figura. Observem que a figura ela fala de 10 anos. Vejam aí que uma figura ficou pequenininha, quando a gente tenta clicar nela ela embaça, mas ela fala do período de 10 anos, de 96 a 2006. Vejam que nesses 10 anos, a produção de algodão ela aumentou 124%. Embaixo nós temos aí a produção de o gado, 90% de aumento, o milho, 48%, e a soja, 12% de aumento. Então são realmente melhorias imensas. Então queda no preço final para o produto, para o consumidor, né, e também aí um aumento na demanda, um aumento na oferta também dos produtos. Certinho? Vamos para as atividades? Acompanha comigo aí agora. A questão número 1 está lá na página 76 do PET, né? Qual a importância da agropecuária para a humanidade? Qual que é a importância da agropecuária para o ser humano? É muito fácil, né? E quais as suas consequências espaciais? A interferência na ocupação do espaço. O que a agropecuária em geral interfere na organização dos espaços? A número 2, você vai ler essa manchete, que diz a agropecuária e a agricultura intensiva, já aprendemos o que é intensiva, hein? Aumentam o risco para a saúde humana. Então a agropecuária intensiva prejudica a saúde humana? Você vai ler essa notícia e vai responder a letra A. Você concorda com isso? Se você concorda, você vai citar um argumento para validar essa sua opinião. E na letra B, que motivos têm levado à intensificação do modelo de produção agropecuária intensiva no Brasil e no mundo? Por que cada vez está aumentando mais a agropecuária intensiva do que a extensiva? Por que será esse aumento justo da intensiva? Depois, para responder a 3 e a 4, nós temos um mapa. Você vai analisar. Mais uma vez, infelizmente, as imagens do PET não são das melhores, né? Tentem aí enxergar a legenda.
A número 3, então, você vai, descreva a atividade pecuária no Brasil ao longo de sua história de formação territorial. Então, ao longo aí da história, ao longo daqueles ciclos econômicos que eu comentei, o que você percebeu aí na atividade pecuária do Brasil? 4. Quais as principais atividades agropecuárias do Sudeste? Então, só olhar que cor que está aí na região Sudeste, todo mundo vai saber. Sudeste é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, hein? Então você vai ver quais as atividades praticadas aí no Sudeste. E a última pergunta da nossa semana 1 de Geografia. Quais as técnicas agrícolas utilizadas pelas civilizações pré-colombianas? Aquela que eu falei lá, os astecas, os incas e os maias. E elas ainda são utilizadas até hoje? Dá uma explicada nisso, ok? Manda a foto para o seu coordenador. Não esqueça, qualquer dúvida, estou disponível aqui no meu Zap, no meu PV, é só chamar. E dá uma força aí no meu canal, gente. Se inscreva, curta esse vídeo e ative aí as notificações, tá bom? Obrigado, valeu aí, gente.